Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos que estão nos assistindo essa noite, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham uma boa aula essa noite. Minha oração é para que essa aula, o Senhor abra os nossos corações para receber o conhecimento que será passado. Tudo isso para a glória do nome dEle. Eu vou ler um texto para a nossa meditação, que está no livro de Salmo, leu o Salmo 53, que diz assim o texto: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para o Filho dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram meu povo, como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há, tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que destia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já livramento para Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e se alegrará Israel. Amém. Isso é um salmo de Davi, onde Davi ele expõe a pecaminosidade que existe no coração de todos os homens, né? Aqui Davi ele vai tratar aqui, que é o que eu gostaria de enfatizar, do ateísmo prático, né? Ele vai dizer que o insensato em seu coração, ele diz, não há Deus. Ele não diz que Deus não existe, né? Quando ele diz não há Deus, ele está se referindo à forma que esses obreiros da iniquidade conduzem as suas vidas. Eles conduzem as suas vidas como se Deus não estivesse olhando para eles, como se Deus não existisse. Esses obreiros da iniquidade, eles conduzem as suas vidas como se Deus não fosse onisciente, conhecesse todas as coisas, toda a ciência, todos os caminhos possíveis para se tomar, como se Deus não fosse onipotente, um Deus todo-poderoso, e como se Deus não fosse onipresente, ou seja, estando em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Pois não há nada na existência que não esteja dentro do controle de Deus, e não há existência fora de Deus. Então, um insensato, o que diz insensato do seu coração, às vezes tem muitos insensatos que dizem isso em seu coração dentro das igrejas hoje em dia. Vivem como se Deus não existisse. Como se Deus para eles existisse apenas de domingo. Ou apenas quando abrem uma live no Facebook para assistir algum tipo de estudo. Então tome cuidado para você não se tornar esse insensato. Para que você não diga isso em seu coração. E viva para Deus, por Deus e para a glória de Deus em todos os atos da sua vida. E não apenas de domingo na igreja que você congrega. Amém? Então, nesse mesmo espírito, vamos elevar a Deus em oração para passar a palavra para o nosso pastor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te damos graças, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por mais um dia de vida, porque a sua misericórdia nos alcançou, sua misericórdia foi a causa de nós não sermos consumidos, sua misericórdia se renovou, Senhor, e por isso te louvamos. Te louvamos porque nós não tínhamos mérito algum diante da tua soberania, diante da tua majestade, como tu, sendo um Deus santo, puro e majestoso. Todavia, o Senhor aprove ao Senhor se encarnar no seu Filho para salvar a cada um de nós. Assim, Senhor, é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, e é onde nós existimos, nos movemos e respiramos, Pai. Tudo é por Ti, para Ti e por meio de Ti, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor conduziu e aprove ao Senhor que estivéssemos aqui. E nesse mesmo espírito nós rogamos a Ti, Pai, uma bênção especial a este dia. Que o Senhor use o nosso pastor, o reverendo Mário Eduardo, na ministração da Tua palavra essa noite. E que o Senhor conduza
para passar de forma clara e objetiva o seu conhecimento. Porque Ele é o que nos dá vida, Pai. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos faz descansar. É conhecer a Ti, Pai, que nós passamos a conhecer a nós mesmos. É conhecer a Ti, Pai, que nós possamos viver para a Sua glória. Então nos ajude essa noite, Senhor, porque nosso pensamento está manchado pelo pecado, nós somos falhos, temos pressupostos que sofrem influência tremenda de pecado, e muitas das vezes nós não entendemos o que o Senhor quer falar conosco. Nos perdoe por tal coisa, Pai. E nesse mesmo espírito eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados da tua igreja aqui em Itaquera 2. E eu oro, Senhor, para que o Senhor avive a tua igreja e faça o teu reino avançar, Senhor. Acolha os desanimados, dê alento ao coração deles e ajude os pais em suas decisões e para que eles cresçam na tua graça e no teu conhecimento cada vez mais, Pai, em amadurecimento na sua fé. E agora, Senhor, eu passo a palavra para o nosso pastor e eu oro para a vida dele também, Pai. É o que eu oro, não em meu nome, mas é no nome do seu Filho Jesus. Amém. Chamo o nosso pastor reverendo Mário para dar a aula. Deus abençoe. Graças e paz, irmãos. É uma alegria poder estar de volta depois de um período ainda de reclusão por causa do Covid, né, na minha casa, né? Meu filho testou positivo, né? Então nós tivemos que ficar recolhidos aí um tempo, mas graças a Deus que Ele conduz todas as coisas e Ele tem preservado as nossas vidas, mesmo que nós tenhamos que passar por algum momento de turbulência, não é? Muito bem, queridos. Nós estamos estudando a oração do Pai Nosso e a questão que é levantada então por nosso estudo, que foi levantada aqui no nosso estudo, é quem pode fazer esta oração. A última vez que nós nos encontramos, eu falei a respeito do significado da santificação. Nós tratamos, né, do que é santificação, falamos como Deus trabalha essa questão, né, de separar do uso comum para o uso específico, não é? Ele pode separar um dia como um sábado, que nós falamos também, já que não quer dizer um dia da semana, mas sábado no hebraico quer dizer descanso, não é? Como nós vimos lá no livro de Gênesis, né? Mas ele pode separar um dia da semana, ele pode separar um povo, como separou lá no passado Israel, como ele separa agora na nova dispensação, então, a igreja, conforme nós vimos, o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 2, verso de número 9, dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a referência que nós falamos naquele dia, que na mitra usada pelo sacerdote Arão, vinha escrito então exclusividade ao Senhor. Nós falamos também a respeito de uma definição operacional de santificação. Santificação é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, renova tudo a sua natureza à imagem de Deus e o capacita a praticar boas obras. Então é importante nós lembrarmos então desta definição, porque tem muita gente que fala que a hora que você tem o Espírito Santo, a hora que você perde o Espírito Santo, não tem. Veja, é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo que nos é dado no momento da nossa conversão, ele permanece conosco. Você nunca perde o Espírito Santo, né? Vamos lá, o que mais que nós falamos? Nós falamos de igreja e a santificação. Demos algum significado, então, para essa palavra de igreja. E nós vamos tratar hoje, então, desta definição um pouco mais de forma prática, né? Mas diz assim: podemos definir a igreja como sendo a comunidade de pecadores.
mas regenerados. Nós somos pecadores, igual todos são. A nossa diferença é que nós somos agora regenerados. Nós continuamos pecadores, mas regenerados pelo dom da fé, concedido pelo Espírito Santo. Veja, o dom para crer no Senhor Jesus Cristo é dado pelo Espírito Santo. Não nasce comigo, não nasce com você. É um presente de Deus. Assim como nos diz o apóstolo Paulo, Efésios 2, 8 e 9. O que acontece com esses regenerados? Eles foram justificados, nós já tratamos disso, né, que eles foram tornados justos, respondendo positivamente ao chamado divino. Ou seja, acontecem coisas antes de você poder levantar a sua mãozinha e dizer, olha, eu creio em Jesus. E tudo isso é feito fora da sua vontade. Isso acontece porque Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, para nos tornar, então, regenerados, para que o Espírito Santo atue em nós, para que nós fôssemos justificados e assim poder responder o chamado divino positivamente. O qual fora decretado quando? Lá na eternidade, mas efetuado no tempo. Ou seja, qual é a questão aqui? Veja, há dois caminhos que, grosso modo, é seguido nesta interpretação do que acontece conosco desde a eternidade e também no tempo. Veja, quais são dois caminhos? Normalmente as pessoas dizem assim, olha, se você tem o caminho arminiano e você tem o caminho calvinista. Né? Tem outras coisas aí, mas são, né, não dá nem para a gente considerar. Esses dois, como é que o arminiano enxerga isso? O arminiano enxerga da seguinte forma: Deus, pela sua presciência, pelo seu prévio conhecimento, ele sabia que você ia crer em Jesus Cristo. Então ele aceitou, ele escolheu você para ser, então, regenerado, justificado e tal. Porque ele sabia que você aceitaria Jesus. Ponto de vista de interpretação calvinista é o contrário. Que Deus escolheu você na eternidade para que você, no tempo, pudesse aceitar Jesus. Qual a diferença? A diferença básica é que no raciocínio arminiano, você coloca a vontade de Deus debaixo da vontade do homem. Ou seja, Deus tomou uma decisão baseado na sua vontade, porque ele sabia que você ia escolher. Isso é um problema teológico muito sério, porque o soberano não pode se sujeitar à vontade daquele que é inferior. É um problema muito sério esse. Então, o raciocínio bíblico, esquecendo os nomes aí, tanto de Armínio como de Calvino, o raciocínio bíblico é: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, sem que nenhum de nós escolhesse, para que no tempo nós pudéssemos aceitar aquele chamado divino, porque nós somos escolhidos para isso, para viver em santificação, proclamando, quer com nossas vidas, quer com as nossas palavras, o evangelho da graça de Deus até que Cristo venha. Essa é uma definição, né, muito prática de igreja, quando eu entendo qual é o plano e qual é o propósito de Deus. Não é? Nós falamos também das marcas da igreja, nós falamos da verdadeira pregação da palavra de Deus, do correto ou da correta administração dos sacramentos e do exercício fiel da disciplina. Nós já tratamos disso no nosso último encontro. Agora nós vamos falar um pouquinho da santidade da igreja. Então vamos ver. À primeira vista, parece estranho falar da santidade da igreja, visto ela ser composta por homens pecadores.
a Confissão de Fé de Westminster, acertadamente diz o seguinte: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Desculpa. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igreja de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele. Vejam, a questão prática. Como é que nós enxergamos a igreja da qual nós fazemos parte como membros? Às vezes tem igreja aí que não tem nem membro, né? Aquele acúmulo de pessoas, né, que entra e sai, que entra e sai, que entra e sai, não é? Mas qual é a nossa questão aqui? Quando eu olho para a igreja, eu não posso ver nesta igreja a igreja que é limpa pelo Senhor Jesus Cristo e vai encontrar com Ele. E que vai morar eternamente com Ele. Por quê? Porque esta igreja visível é diferente da igreja invisível, que muita gente quer que esta igreja que está na terra seja. Nós não seremos. Ou seja, o nosso esforço é para que nos apresentemos a Cristo o máximo que nós pudermos longe do pecado. Mas enquanto nós aqui morarmos, nós continuamos tendo a influência do pecado. Então eu olho para a igreja e qualquer coisa que acontece na igreja, está vendo? Olha, cria uma série de celeumas, uma série de problemas. Né? Como é que isso acontece na igreja? É só você olhar a história através dos tempos. Eu não estou com isto justificando que tais coisas aconteçam, mas eu estou dizendo que elas acontecem no nosso meio. Mesmo porque no nosso meio, como ensinou o Senhor Jesus, existem aqueles que não são dele, mas que vivem no nosso meio. Ou não é assim que o Senhor Jesus nos ensinou? Que no meio das ovelhas tem lobo. No meio do trigo tem joio. Então vejam, como igreja, já que nós estudamos, né, na última terça-feira que eu estive presente, né, o exercício fiel da disciplina, é exatamente para isso, porque a igreja possa se proteger de erros. Mas isso não quer dizer que ela não erre. Agora, cabe a cada um de nós ajudar a igreja a corrigir os erros e não sair dela, como gostam alguns. Por causa de qualquer motivo, por causa de qualquer coisinha, eu saio da igreja. Aí eu vou para outra igreja. Fica pulando de igreja em igreja para achar uma igreja que seja aquela igreja ideal, aquela igreja perfeita. Não existe. Não existe. Porque a igreja, ela é formada por pecadores regenerados, que têm problemas a enfrentar. Leia sua Bíblia. Por que é que aconteceu o primeiro concílio de Jerusalém? Vocês lembram do porquê? É só você olhar lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, uma discussão tremenda por causa, olha, circuncida ou não circuncida? Se circuncidar é cristão, se não circuncidar não é ser cristão, é só judeu. Foi uma discussão a respeito disso, a ponto dos apóstolos todos se reunirem com os demais presbíteros da igreja para discutir esta posição. Ou seja, a igreja,
ela sempre viveu desta forma. Ou seja, há problemas, mas há como resolver. Já que todos nós temos o Espírito Santo. Agora, o que eu não posso fazer é deixar com que os problemas que acontecem no meio da igreja causem divisão, causem separação e, pior, causem abandono. Isso não faz parte de quem? Faz parte do reino. Então nós precisamos prestar muita atenção nessas coisas, irmãos. Não é? Eu tenho que olhar se a igreja não está andando nos caminhos do Senhor. Ou seja, ela se desviou tanto dos caminhos do ensinamento bíblico e se tornou agora sinagoga de Satanás. Mas sim, se eu não consigo consertar o caminho, tudo bem, eu tenho que procurar um lugar que siga o caminho correto. Porque não tem jeito, irmãos. Olha, alguns dos nossos irmãos lá do passado não quiseram sair, por exemplo, da Igreja Católica. Mas queriam fazer uma reforma dentro da igreja para que a igreja voltasse aos caminhos do Senhor. Colocar a igreja nos trilhos. Uma vez não conseguido isso, não houve outra alternativa a não ser o que? Um rompimento. Por isso a reforma protestante no século XVI. Hoje nós temos a mesma coisa. Você tem igrejas, né, com todas as aspas, que são sinagogas de Satanás. Só estão interessados em dinheiro do povo, só estão interessados em enriquecer. Será que você vai mudar a cabeça desse povo? É a mesma coisa, eu estava escutando o rádio agora, quando eu vinha para a igreja, você querer mudar o entendimento e o coração desses políticos que existem no Brasil. O âncora do programa dizia assim, eles estavam falando da pandemia, falou, pô, será que a gente não consegue criar uma vacina contra a corrupção? Agora, não tem vacina contra a corrupção. Isso é endêmico dentro do homem. Se você não for transformado de dentro para fora, por meio de conhecer o Senhor Jesus Cristo e ser salvo por Ele, você não muda. Não tem jeito. E assim existem muitas sinagogas de Satanás atuando hoje. Então, vamos lá. De fato, entre os 12 apóstolos de Cristo, havia um traidor. Desculpa, um traidor. A igreja primitiva, com toda a sua vitalidade de testemunha, tinha em seu seio Ananias e Safira. A igreja presente não é diferente. Ela também não é perfeita. Fala, olha, Jesus escolheu 12, tá certo? Um negou, o outro traiu, todos o abandonaram. E ele escolheu 12. Agora você imagina dentro da igreja. A minha, como pequena, aqui que tem 100 membros, um pouco mais, um pouco menos. Como é que você vai fazer isto? Então, eu preciso ter essa consciência de que a igreja não é perfeita, mas eu tenho que buscar a santificação. A igreja é santa e pecadora. Esse é um paradoxo da igreja, quer dizer, uma contradição, né? É santo e pecado, como é que faz, não é? Mas é assim que nós somos. A igreja é santa e pecadora. Esse é um paradoxo da igreja. Com isto, não queremos dizer que a igreja santa seja apenas uma abstração da nossa mente. Quer dizer, uma imaginação, né? E que a igreja pecadora seja de fato a única realidade histórica. Não é não. A santidade e a pecaminosidade fazem parte da vida da igreja.
não simplesmente como ideal, mas como algo real e concreto. Nós vivemos isto. O que nós vivemos nas nossas vidas, no nosso dia a dia, é o mesmo vivido aqui dentro da igreja. Nós temos o mesmo problema. O mesmo, não deu problema, mas o mesmo desafio de como pecadores regenerados conduzem a igreja que é de Cristo em santificação ainda dentro deste mundo. A santidade da igreja não pode ser negada pelo fato dela não estar demonstrando isso. A igreja é santa porque foi santificada, separada para si por Cristo Jesus. A santidade é um dom de Deus, resultante da nossa comunhão com Ele. Por outro lado, o fracasso da igreja em viver santamente aponta para a necessidade de assim fazê-lo, sendo coerente com a sua natureza. Abra sua Bíblia em Romanos. Se você tiver a sua Bíblia aí perto de você. Vamos lá, Romanos capítulo 1, verso de número 7. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos chamados para sermos santos. Santo por quê? Porque Deus nos separou do uso comum que esse mundo faz das pessoas para o seu serviço. E é isso que nós devemos ocupar, então, a nossa vida. Continuando aqui, a santidade da igreja e a graça. A igreja se atribui a santidade, ou a igreja, né, se atribui a santidade, sem que ela seja uma qualidade da igreja. A igreja é composta por pecadores regenerados, como nós já vimos. O pecado já não tem domínio sobre nós. Todavia, ainda exerce a sua influência. Por isso, o apóstolo João escreveu: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Assim, a igreja santa, que é composta por pecadores, revela o triunfo da graça de Deus sobre o poder do pecado. A graça é que começa, aperfeiçoa e conclui a obra da salvação em nós. Vamos ver Filipenses. Filipenses, capítulo 1, verso de número 6. Assim nos diz o mesmo apóstolo Paulo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja, não faz parte da igreja, mas nós somos chamados para isso. Estou plenamente certo de que aquele que começou, ou seja, ele vai nos conduzir até o final, para que nós chegamos o mais perto que nós pudermos. Essa aqui é a questão. Não é? Vamos lá. Spurgeon, que era um calvinista batista, diz o seguinte: a graça começa, continua e termina a obra da salvação no coração de uma pessoa. Ou seja, ela é quem nos leva, não é? Por meio da ação do Espírito. Falar da santidade da igreja significa declarar os atos salvadores de Deus em Cristo Jesus.
o qual morreu pelo seu povo, amando apesar dos seus pecados. Vamos voltar. Falar da santidade da igreja significa declarar os atos salvadores de Deus em Cristo Jesus, o qual morreu pelo seu povo. Aqui também tem uma questão. Cristo não morreu por todo mundo. Cristo morreu pelos seus, pelos que o Pai escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Muita gente acha assim, mas aí você, pastor, você está diminuindo a obra de Cristo. Cristo não tem poder de salvar todo mundo? Tem. Se ele quisesse, teria. Porque ele é Deus. Mas ele morreu pelos seus, não foi para todo mundo. Isso nós precisamos ter bem claro na nossa mente. Porque senão nós imaginamos uma salvação universalista. Né? Deus salva todo mundo. E ele sabe que nem todos serão salvos. O próprio Jesus diz que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Nós já sabemos disso. Muitos irão para o inferno e outros não. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Continuando aqui. Deus olhou para nós, vendo a nossa nudez e miséria espiritual. Vestiu-nos com as vestes da sua justiça e santidade manifesta em Cristo, não em nós, em Cristo. Desse modo, a nossa santidade consiste na participação da retidão de Cristo. Ou seja, tudo que chega até nós, nos chega por meio dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nada diretamente a nós, ou mediante os nossos méritos. A santidade da igreja realça a graça de Deus em Cristo. Veja, a graça é o amor de Deus em poder e formosura, brilhando contra o obscuro fundo do demérito humano. Ou seja, que mérito nós temos para nos achegar diante de Deus? Tem muita gente por aí que ensina isso, que você precisa fazer alguma coisa, quando aquilo que precisa ser feito, já foi feito. Ou seja, não é assim, não é a questão de vontade de fazer, mas é uma impossibilidade de fazer. Por quê? Porque toda e qualquer obra feita pelo mérito humano não tem validade diante de Deus. Você pode ajudar 100 milhões de pessoas. Diante de Deus não vale nada. Como assim, pastor? Não vale. Porque a palavra de Deus nos diz que as nossas melhores obras são como panos de imundícia. Por quê? Porque elas são feitas para mérito próprio. Quando nós não temos mérito nenhum, os méritos todos estão em Cristo Jesus. Quando eu digo que eu preciso fazer alguma coisa, eu estou anulando aquilo que Cristo fez. Por isso que não tem valor. Continuando aqui. O fundamento da santidade da igreja. A igreja é santa porque o seu cabeça é santo e santificador. A nossa santificação vem do Filho. Então vamos lá. A santificação do Filho é em favor da igreja. Abra a sua Bíblia em João. Deus, Marcos, Lucas, João.
João 17, verso de número 19, diz assim: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, João 17, ele retrata a oração sacerdotal de Jesus. Não é? Ele ora em favor daqueles que estão com ele naquele momento e a favor de todos nós que viríamos depois. Ele diz: olha, eu santifico a mim mesmo para que vocês também sejam santificados. Então a santificação do Filho é em favor da igreja. A obra de Cristo é o fundamento da santidade da igreja. Não eu, nem você, nem qualquer uma outra pessoa. Cristo se entregou pelo seu povo a fim de nos santificar. Olha o texto de comparação que o apóstolo Paulo usa. Ele diz: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, de 25 a 27. Veja, tudo isto decorre da ação de Cristo, da obra que Cristo realizou. Continuando, a santidade da igreja repousa na santidade de Cristo e no valor eterno dos seus merecimentos. A eternidade do valor do sacrifício de Cristo é decorrente da dignidade daquele que se ofereceu a si mesmo por nós. Cristo Jesus. O nosso irmão Martin Lloyd Jones, ele comenta o seguinte: aqui está a igreja em seus farrapos, em sua imundície e vileza. Cristo morreu por ela, salvou-a da condenação. Ele a toma de onde estava e a separa para ele mesmo. Ela é removida do mundo para a posição especial como igreja que deve ocupar. Enquanto a igreja caminha nesse mundo de pecado e vergonha, ela se suja de lama e de lodo. Portanto, há manchas e nódoas nela. E é muito difícil livrar-se delas. Todos os medicamentos que conhecemos, todos os produtos de limpeza, são incapazes de remover estas manchas e nódoas. A igreja não é limpa aqui. Não é pura, embora esteja sendo purificada. Ainda há muitas outras manchas nela. Entretanto, quando ela chegar àquele estado de glória e glorificação, ficará sem uma única mancha. Não haverá nódoa alguma nela. Quando ela apresentar a si mesmo, com todos os principados e poderes e com todas as compactas fileiras de potestades celestes, e contemplar esta coisa maravilhosa, a sondá-la e a examiná-la, não haverá nela nenhuma mácula, nenhuma nódoa. O exame mais cuidadoso não será capaz de detectar a menor partícula de indignidade ou de pecado. Olha que quadro pinta o nosso irmão Martin Lloyd Jones, né, nesta frase. Como é que a gente sai desta condição de sujeira, de manchas, a esse estado
glorioso, onde não haverá nenhuma mancha, nenhuma nódoa, coisa alguma indigna ou algum pecado. A palavra de Deus demonstra que através da única e suficiente obra de Cristo, fomos santificados. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, porque a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10, 10, 14. Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. A santidade de Cristo em favor da igreja é-nos comunicada pelo Espírito Santo. Ingressar na igreja significa fazer parte constitutiva do corpo de Cristo, aquele que é santo. Por isso que nós temos que cuidar da nossa santificação, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quando olhamos para nós mesmos, vemos os nossos pecados e a nossa depravação que nos distancia de Deus. Quando, porém, olhamos para a obra vitoriosa de Cristo, conseguimos então enxergar a igreja santa através da sua obra redentora e santificadora. A santidade e firmeza da igreja, segundo Calvino, repousa principalmente em três coisas, a saber, a doutrina, a disciplina e os sacramentos, vindo em quarto lugar as cerimônias para exercitar o povo de Deus no dever e da piedade. O exercício da santidade consiste em obedecer a Deus e usar dos meios exercidos por Ele mesmo, para a nossa santificação. A palavra e os sacramentos são esse meio que Deus nos forneceu. Como bem diz o Catecismo Menor de Westminster, Deus exige de nós, os crentes, o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da salvação. Só um instantinho, tomar uma aguinha aqui. Muito bem, voltando aqui, irmãos. Bom, quais são os pressupostos, então, da santificação? A doutrina da santificação tem como pressuposto uma série de atos do Espírito Santo em nossa vida, resultantes da obra vicária de Cristo. Assim, quando falamos de santificação, iniciando pela eficácia da obra de Cristo, pressupomos, sem importar que a ordem, porque também é uma discussão teológica a respeito disso que não cabe aqui, a vocação eficaz, o arrependimento, a fé, a regeneração, a adoção, a justificação e a união com Cristo. Então, vamos ver apenas 2 pontos desses que nós acabamos de falar agora. Primeiro, a regeneração. Não existe crente sem ser regenerado. Tem que nascer de novo. Se não nasceu de novo, não é crente. Pode estar no meio da igreja, pode fazer parte da igreja, pode dar aula na escola dominical. Se não nasceu de novo, não é crente. Não faz parte do corpo de Cristo. Vamos lá. A doutrina da santificação pressupõe, então, a regeneração. O ponto relevante aqui é que essa insatisfação com o pecado, acompanhada pelo desejo de santificar-se, pertence ao homem que foi gerado de novo pelo Espírito,
que agora nele habita, despertando em seu coração desejos santos de crescimento e amadurecimento espiritual. Veja, qual é a comparação aqui? Antigamente, como nos diz aqui o apóstolo Paulo, eu vivi de acordo com a vontade dos dominadores deste mundo tenebroso. Fazia a vontade da carne. Não me importava. Não me importava. Existe um adágio aqui que é antigo, né? Quem tem um pouquinho mais de idade vai se lembrar, da lei do Gerson. O Gerson foi um jogador de futebol, ele fazia propaganda com um determinado cigarro, que ele dizia assim, o importante é você levar vantagem em tudo, como se você fumando aquele cigarro, você estivesse levando vantagem. Isso ficou como um adágio aqui, né? Dizia assim, o importante é você levar vantagem. Então, quando eu olho para as coisas do mundo, o importante é levar vantagem sobre os outros. O importante é eu viver de acordo com os critérios dos dominadores deste mundo tenebroso. Quando eu nasço de novo, ou seja, quando eu sou regenerado, né? Ou seja, gerado novamente, gerado agora pelo Espírito, essa luta agora acontece dentro de mim. Ou seja, antigamente eu fazia isto, agora eu não quero mais fazer isto. Por quê? Porque minha mente agora enxerga as coisas de modo diferente, ou enxerga diferentemente. Essas coisas não devem mais fazer parte da minha vida. Então eu vou começar uma luta interna para abandonar pecado e me conformar à lei de Deus. É isso que o texto está dizendo. Santidade é a naturalidade do homem espiritualmente ressurreto, ou seja, aquele que nasceu de novo. Ou seja, o que é natural agora para mim é ser espiritual, não mais carnal. Ou seja, não é mais viver de acordo com a carne, mas agora é viver de acordo com o Espírito. É o Espírito, como santificador Espírito de Cristo que é que infunde em nós este novo desejo de caminhar e de fazer a vontade de Deus, levando-nos a usar dos recursos concedidos por Deus para esse mistério. Quais são os recursos que Deus nos deu? Em primeiro lugar, a sua palavra. Em segundo lugar, a oração. Em terceiro lugar, os dons, que devem ser exercidos para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que nós somos chamados. Portanto, o fato é que ou buscamos a santidade, ou, na verdade, nunca fomos eleitos por Deus. Eu acabei de falar agora, tem muita gente sentada na igreja que participa, não é. Não foi chamado. Gosta do ambiente, gosta das coisas que acontecem. E quando desagrada, vai embora. Essa que é a questão. Então, portanto, o fato é que ou buscamos a santidade, ou, na verdade, nunca fomos eleitos por Deus. Esta é a verdade bíblica, pura e simples. Não há eleição e, consequentemente, vida cristã sem santificação. Você não pode. Não pode. E assim, não pode ter... Como é que a minha irmã diz assim? Então, a irmã, ela é promotora lá em Brasília. Ela diz assim, eu não posso apenas parecer correta. Eu tenho que ser correta. A gente pode aplicar aqui a mesma coisa. Eu não posso só parecer cristão. Eu tenho que ser cristão.
Cristão é aquele que, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, ele não larga a mão do arado. Ele continua trabalhando. Porque o serviço que ele está prestando ao Senhor. Quando você é recebido numa igreja, ninguém colocou um revólver na sua cabeça para você fazer parte dela. Mas uma vez fazendo parte, é obrigação sua, como de todos os demais, cuidar da santidade da igreja e fazer com que ela proclame o Evangelho. Para que aqueles que não conhecem a Cristo possam vir a conhecê-lo por meio dessa proclamação. E mais, ajudar a resolver os problemas. Eu gosto muito de um cartaz que eu já vi em algumas empresas, dizendo assim, você é o problema ou você faz parte da solução? É muito crente hoje que é parte do problema na igreja. Mas nós somos chamados para ser solução, não para ser problema. Porque o maior problema, Cristo já resolveu por nós. Que é o problema da morte por causa do pecado. Continuando falando aí de regeneração, o novo nascimento é condição fundamental para que possamos falar de santificação. Ele é a marca distintiva de todos os filhos de Deus. Sem regeneração, não há adoção. Os filhos foram regenerados. E os regenerados são os filhos de Deus. Deste modo, este assunto pertence à esfera daqueles que creem em Cristo, aceitando os seus méritos salvadores como suficientes para a sua salvação, tendo assim o coração regenerado pelo Espírito. A santificação é um processo que tem início em nossa conversão. E a santificação a pressupõe. Portanto, não existe regeneração sem santificação. Ou seja, a regeneração se torna real na santificação. Se você diz que crê em Cristo Jesus como o seu Salvador, que você foi regenerado pelo Espírito Santo, mas não tem uma vida de santificação, irmão, sinceramente você tem um problema muito sério para resolver. Porque uma coisa está ligada à outra. Uma não existe sem a outra. A regeneração é um ato que dá início a um processo. É, em outras palavras, o começo de um caminho de vida. Ela não é o fim. Fim é salvação. Cristo nos salvou. A santificação é diferente, é um processo. É iniciado por Deus, dadas as ferramentas todas por Deus, mas eu e você temos que caminhar a vida toda. O homem não regenerado pode até achar interessante o assunto e tentar mudar o seu comportamento. Todavia, isto não resolve a questão. A razão e a consciência podem levar um homem a mudar de conduta, mas não podem levá-lo a mudar de coração. Por isso que eu vivo dizendo que quando você conhece o Evangelho, há uma transformação de dentro para fora. Mudar conduta, de forma geral, para todas as pessoas, acontece de fora para dentro. Você vê, olha, tem que fazer desta forma que assim é o correto. Você aprende e você vai fazer, porque te falaram que é assim que tem que ser. Quando você está em Cristo Jesus, não. Eu vou mudar ou transformar a vida
Porque Cristo me deu agora um novo entendimento das coisas. As coisas que me agradavam quando eu era lá do mundo, não me agradam mais. E, portanto, agora eu vou buscar viver em santidade, ou seja, me afastando cada vez mais do pecado e me aproximando cada vez mais de Cristo. Essa doutrina, que está compreendida na oração do Senhor, envolve o homem que tem um novo coração e que agora se tornou, pelo Espírito, sensível à palavra de Deus. Eu não sei se vocês viram, tem até um comentário do nosso irmão reverendo Nicodemos, falando lá do Fábio Porchat, né, que diz que quanto mais ele lê a Bíblia, mais ateu ele fica. Para nós, novidade nenhuma. Assim, eu não gastaria nem tempo para falar a respeito disso. Não que eu estou dizendo que o Nicodemos gastou, mas estou falando eu. Nem gastaria. Por quê? Porque é o que diz o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios e leia lá do versículo 18 e seguinte, até o verso acho que 32. Você vai ver, é isso aí. Aquele que não foi chamado por Deus desde a eternidade, ouve a palavra e escarnece dela. Aqueles que foram chamados vão se adequar ao modelo que Deus colocou e que está na sua palavra, não por força, mas porque agora nós temos um coração transformado, um coração regenerado. Tá bom? Nós paramos aqui hoje e vamos falar da justificação na próxima terça-feira. Você que está nos acompanhando nesses estudos, logo mais eles estarão disponíveis para você também no site da igreja, para que você possa estudar depois com mais vagar, ler, né, ter dúvidas e aprender a palavra de Deus. Eu quero convidar você a estar conosco no próximo domingo, às 9h30, quando nós temos aqui a escola dominical, que também é estudo da palavra de Deus. Nós vamos voltar a estudar a carta aos Hebreus, né? Que deu uma interrompida, porque como o pastor já falou, esteve impossibilitado então, de estar na igreja, né? E no domingo à noite, às 19 horas, o culto, que por enquanto ainda é presencial, né? Vamos ver quais foram as determinações aí do nosso governador, né? Que vai colocar agora acho que dia 25, 26 e 27, depois vai até acho que dia 3 até dia 5 de janeiro, né? Nós vamos voltar para a fase vermelha, onde as restrições são mais duras, não é? Então nós vamos acompanhar, vamos ver o que acontece. Por enquanto, nós estamos aqui. Se você quiser cultuar ao Senhor presencialmente, você é nosso convidado, para que esteja aqui também, para aprender a palavra de Deus e também para louvar, tá bom? Tenha uma boa noite de descanso, de sono reparador, que o seu dia seja um dia abençoado amanhã e que brevemente possamos estar juntos para aprender e também para louvar o Senhor. Que Deus nos abençoe.